Hoje a gente vai falar sobre autoconfiança, tá? E eu quero começar aqui fazendo uma pergunta e eu quero que vocês respondam aí no chat essa pergunta, tá? A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Você é o que você acredita, tá? Não é o certo ou errado, é o que eu acredito. Emagrecer para ter autoconfiança ou ter autoconfiança para emagrecer? Qual que é o correto? Responda aqui no chat. Ju, Aline, responde aí para mim. Não existe certo ou errado, tá, gente? Eu vou só exemplificar aqui para vocês. Vocês podem colocar um ou dois, entendeu? Ó, a gente falou autoconfiança para emagrecer, mas acho que quando for magra que eu vou ter mais autoconfiança. Ter autoconfiança para emagrecer. Vocês responderam certinho. A gente não tem que esperar emagrecer para ter autoconfiança. O certo é ter autoconfiança para emagrecer, porque é a autoconfiança que vai ajudar. E eu vou explicar aqui para vocês exatamente o que é essa autoconfiança, para vocês entenderem, né? O mundo, às vezes, mostra autoconfiança aquela pessoa, aquela mulher empoderada, magra, que anda, né, no salto alto, com aquelas. Não, gente, autoconfiança, na verdade, é o fato de eu acreditar em mim mesma. Independente de como eu sou externamente, entendeu? Eu preciso acreditar em mim. E a maioria de vocês tem autoconfiança, mas em outras áreas da vida. No emagrecimento, talvez vocês não tenham tanta, mas em outras áreas você tem. Conforme eu for explicando aqui, vocês vão entender. Tem gente que não tem autoconfiança em nada na vida, tem essas pessoas também, dependendo do que viveu ali na infância, mas tem pessoas que têm autoconfiança em algumas coisas e outras não têm. Quando eu comecei a live falando para vocês, toda vez que eu vou dar uma aula, parece que eu passo por uma situação, hoje foi isso. Vocês veem que a maioria das vezes que eu treino de calça, gente. Por quê? Apesar de eu ter emagrecido, eu ainda tenho gordura um pouco nas minhas pernas, principalmente na parte de trás das pernas. E uma das metas minhas de academia é justamente definir as minhas pernas. Só que eu sei que vai demorar um pouco por conta da questão de lipedema e é onde eu acumulo mais gordura. Só que eu não me dou nem a chance de ver os resultados, porque eu tô sempre de calça e não dá para mim ver o resultado. Né? E vocês sabem que eu tiro foto todo dia justamente para me comparar como é que eu estou ao longo dos meses, dos dias, enfim. E aí, hoje eu tirei a foto de short e eu reparei que a parte do meu quadríceps aqui na frente já tá marcando já a panturrilha também. Se eu não tivesse short, eu não teria visto aquilo. Mas por que eu não uso short? A insegurança de usar short. Porque vai mostrar a celulite que eu ainda tenho, a gordura que eu ainda tenho. Eu tô esperando chegar o momento que a minha perna tá lá, uou, pra usar um short. Não, eu posso usar um short agora e ver essa transformação chegando. Isso não é só na academia, gente. Eu não uso short no dia a dia, em casa. É muito difícil me ver de short. Eu não uso short pra sair, né? Apesar de eu não gostar muito, eu gosto mais de vestido de saia. Mas, assim, é mais pela insegurança que eu tenho do que realmente não gostar de usar short. Eu lembro bem que quando eu fui para Caldas Novas, agora em outubro, com meu marido, eu coloquei aquele biquíni branco e eu tava indo de short. Aí meu marido, por que você tá com esse short aí? Aí eu falei assim, quando eu for entrar no mar, eu tiro e coloco o biquíni. Ele falou assim, não, pode tirar esse short. Pra quê? Você emagreceu tanto, treina tanto para andar com short. E aí eu fui e tirei, porque ele me deu essa segurança. Mas enfim, vamos começar a aula de hoje. Vocês vão entender aqui sobre autoconfiança. A aula de hoje tá espetacular, gente. Não é porque eu tô dando não, mas as coisas que eu pesquisei hoje foi muito forte, assim, que vai ajudar vocês a ter uma clareza muito grande, tá? Então vamos lá. Autoconfiança é a crença. A crença é o quê, gente? Uma verdade. Crença é isso. É algo que eu acredito e eu acho que é verdade, entendeu? Então eu vou dar um exemplo assim. Um exemplo bem bobo. Tem gente que fala que se comer manga com leite à noite pode ter alguma coisa. E tem gente que acredita nisso de verdade. Nunca nem experimentou comer manga com leite, mas ela acredita de verdade, porque a mãe falou, a tia falou, a avó falou, e ela acredita como verdade. Então, crença é algo que eu acredito como verdade, entendeu? Então, é a crença em nossa capacidade de realizar tarefas e enfrentar desafios com sucesso. Ou seja, a autoconfiança é uma verdade que eu acredito na minha capacidade de cumprir aquelas tarefas e enfrentar os desafios com sucesso. No emagrecimento, a autoconfiança é essencial, gente. Não tem como emagrecer se eu não tenho autoconfiança. Eu preciso desenvolver isso em mim. Porque a jornada envolve lidar com adversidades, os desafios que vão aparecendo durante o processo, recaídas, gente. Ninguém diz que emagrecer é uma linha reta, onde você não erra nunca. Não existe isso. Não existe. Ninguém. Você pode perguntar para qualquer pessoa que emagreceu um monte de quilos. Ela vai dizer, não, de vez em quando eu acabava caindo, mas aí eu levantava e continuava. Não é sobre não cair, é sobre cair, levantar e continuar. Então é isso que vocês precisam aprender. Porque às vezes vocês têm vergonha de mostrar que vocês foram fracas. Aí eu errei aqui, comi um doce. Não. Cada desafio que você passa vai te fortalecendo para você continuar. Você vai criando a capacidade de superar cada desafio, entendeu? E mudanças constantes. O que é mudanças constantes, gente? Às vezes a gente começa o emagrecimento num cenário bom pra gente. Tá bom, eu tenho tempo pra treinar, eu tenho tempo pra cozinhar, tô com tudo tempo. De repente você muda de emprego, um emprego que você não tá tendo tempo nem de comer. O meu último trabalho eu tinha 15 minutos pra comer, gente. Eu tinha que levar marmita e engolir a comida. Não tinha nem como mastigar direito. Hoje não. Hoje eu tenho um cenário que eu posso separar uma hora do meu dia, posso ficar meia hora na mesa comendo devagar e tá tudo certo. Mas eu já vivi um cenário contrário.
Hoje eu posso treinar qualquer horário do meu dia. Basta eu ajeitar minha agenda, eu consigo treinar de manhã, de tarde, de noite, a hora que eu quiser. Só que eu treino todo dia e 6 horas da manhã agora. Mesmo no dia que eu não tenho aula, como hoje, eu vou 6 horas da manhã. Porque eu criei uma rotina e eu gosto de seguir essa rotina para eu não falhar no meu treino. Entendeu? Então, assim, se eu mudar isso amanhã, aliás, mudou, né? Porque eu treinava às 7, faculdade voltou, opa, tem que treinar às 6. Se for preciso, minha faculdade é 24 horas. Minha academia é 24 horas, gente. Se for preciso, eu treino às 4 da manhã. Entendeu? Então, assim, toda hora vai haver mudanças na nossa vida. Tem hora que tá tudo certo, daqui a pouco um filho fica doente, você tem que mudar toda a sua rotina por causa do seu filho. Então, vai ter mudanças constantes acontecendo. E aí você vai ter que adquirir o que a gente chama de resiliência. É superar os desafios. Se eu não adquiro isso, também fica muito difícil a minha jornada, porque vão ter muitos desafios. Você vai ser provada, testada a todo momento. Se você quer aquilo, você tem que criar a capacidade de superar os desafios. Não de evitá-los, né? Mas sim de superá-los, tá? Então, vamos lá. Olha o que é baixa autoconfiança. Onde que foi que começou? Muitas vezes tem raízes na infância. Quando as primeiras experiências de vida moldam a maneira como você vê a si mesma e o mundo ao seu redor. Ou seja, se você tem baixa autoconfiança em você, se você não acredita que você consegue, ou tem momentos que eu acredito muito que eu vou conseguir, tem outros momentos que eu falo, não, acho que isso não é para mim, é melhor abandonar, que a gente fala de autoconfiança moderada, né? Que ela tem picos de consigo, não consigo, consigo, não consigo. É moderada, baixa é aquela pessoa que já acredita que ela nem consegue. Tem pessoas que têm tão baixa autoconfiança que ela nem faz muita coisa. Tem essas que tá motivada, cai, é moderada. E quem tem autoconfiança é aquela que continua, mesmo em meio de desafios, tá? Mas a gente vai aqui descobrir aonde está a origem da tua baixa autoconfiança, tá? Então, eu vou falar, são 10 tópicos, gente, que eu pesquisei, que tem a ver com a baixa autoconfiança. Então, o que eu quero de vocês? Agora vocês prestem bastante atenção para vocês identificar o que na vida de vocês, lá na infância, influenciou nessa baixa autoconfiança hoje. Então, se você tem 1, 2, 3, você vai identificando aí. Como você pode. Se você não tem nenhum, então você não tem baixa autoconfiança, você tem autoconfiança, né? Mas provavelmente um ou mais desses aqui você tem, se tem baixa autoconfiança. Então vamos lá, o primeiro tópico. Críticas constantes ou comparações negativas. Quando uma criança é constantemente criticada ou comparada com os outros de maneira negativa, isso pode afetar profundamente a sua autoestima e autoconfiança. Sabe aquela mãe que toda hora tá criticando a criança? Você não sabe fazer isso, você faz tudo errado, sabe? Olha um exemplo aqui, uma criança que ouve sempre. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Sabe aquele irmão que é brilhante, que é inteligente, e a sua mãe tá o tempo todo, por que você não é igual a ele? Por que você não faz as coisas que ele faz? Ou primos, né? Tem gente que sofreu isso com primos, né? Ele é mais inteligente, é mais bonito, é mais talentoso, então é aquele mais. Por que você não é como seus irmãos? Entendeu? A minha mãe, no meu caso, era, por que você não é igual seus irmãos que falam com todo mundo? Porque eu, para muitas pessoas, eu era filha metida da minha mãe, que eu não falava com ninguém, mas eu era tímida, eu não gostava de falar com ninguém, não era que eu era metida. Pode começar a acreditar que não é capaz, nunca será bom o suficiente, o que enfraquece a autoconfiança. Ou seja, a criança que foi muito criticada na infância e recebeu muitas comparações, seja com o irmão, seja com o primo, até com o vizinho, né? Pode ter crescido e ela acha que ela não é boa o suficiente. Então, no emagrecimento, eu nunca vou conseguir porque eu não sou boa o suficiente. Ó, a Aline falando, eu lembro de ser comparada com minha irmã, principalmente quando ela emagreceu e eu continuava na mesma. Olha aí. E aí você desenvolve isso. Não sou boa o suficiente. Sempre o outro é melhor do que eu. Entendeu? Então, isso é uma coisa que aconteceu na sua infância. E quando que isso aconteceu? Pode ter acontecido uma vez só, mas se tivesse acontecido uma vez só, talvez, a não ser que foi um alto impacto emocional, que a gente fala assim, que mexeu com o seu coração, né? Porque para criar uma raiz dentro de você, só tem duas formas. Ou alto impacto emocional, foi uma vez só, mas que causou um trauma em você, ou várias vezes seguidas. E como que eu sei, Klaus, foi uma coisa que uma vez só aconteceu? Você lembra? Ó, a Aline acabou de compartilhar aqui. Ela lembrou. Entendeu? Você lembra disso. Foi uma vez só, ou se foi várias vezes, você vai lembrar. Conforme eu vou falando aqui, vocês vão ver que vão trazer a lembrança para vocês, coisas que aconteceram na infância de vocês. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Críticas e comparações negativas. Vamos ao segundo ponto. Ausência de apoio ou reconhecimento positivo. Quando uma criança não recebe apoio emocional ou reconhecimento de suas conquistas, ela pode começar a duvidar da sua capacidade de agradar os outros ou de alcançar seus próprios objetivos. Gente, a criança, quando ela é pequena, o mundo dela é o pai e a mãe, né? Ou quem tá criando ela, né? Eu falo pai e a mãe que é o mais comum, mas tem criança que é criada pela avó, pela madrasta, enfim. Então a criança precisa de apoio emocional. Sabe aquela criança que cai no chão e aí ela começa a chorar e a mãe fala: não foi nada não, para de frescura, vai. Tipo assim, ela não teve apoio emocional. Para ela, gente, um raladinho no joelho é uma dor muito forte com uma criança. Talvez para um adulto não é um ralado no joelho, mas para uma criança que é uma dor muito forte. E aí ele não tem esse apoio emocional, né? Ou o reconhecimento positivo, que é quando a criança faz algo positivo, a mãe não reconhece. Reconhecer, gente, não é ficar dando presentinho, não. Você fez isso, você vai ganhar isso. Não, o reconhecimento de falar, olha, meu filho, que legal, tá vendo? Por exemplo, quando a criança começa a fazer o xixi, o cocô ali na privada, no piniquinho ali, você fala, nossa, filho, que legal, você conseguiu, você fez o xixi ali, olha que legal.
Mas quando a criança não faz xixi nas calças ou na cama, a mãe briga, e briga feio, entendeu? Então ela não tem um reconhecimento positivo. Você pode até repreender seu filho por ter feito xixi ali na cama, mas você tem que também saber reconhecer positivamente quando ele faz algo certo, entendeu? Olha o exemplo, uma criança que nunca recebe elogios por suas conquistas, por exemplo, acadêmicas, esportivas, pode começar a pensar que suas realizações não têm valor, resultando em um sentimento de inadequação. Ou seja, o filho ali, ele acontece alguma coisa na escola, sei lá, venceu um campeonato, tirou uma nota 10, aí chega em casa e a mãe fala, não fez mais que a sua obrigação. Ele não teve reconhecimento positivo por aquilo que ele fez. Lembrando, mais uma vez, não é sobre você dar presente, né? Porque aí você tá comprando, manipulando seu filho. Ah, toda vez que você tira uma nota 10, você vai ganhar alguma coisa. Não. Reconhecimento positivo é elogiar, falar para ele, muito bom, olha o que você fez, como você é inteligente, sabe? Aquele elogio, aquele apoio positivo para a criança, tá? Então, se você teve essa ausência desse apoio, desse reconhecimento positivo, também isso faz com que você tenha baixa autoconfiança quando cresce. E também, trazendo aqui para o emagrecimento, você é uma pessoa que não reconhece nem a você mesma. Então, muitas vezes, quem tem isso aqui, gente, que não teve esse reconhecimento positivo, nem ela faz isso por ela mesma. Ela passou o dia inteiro, ela fez toda a alimentação certinha, fez atividade física, fez tudo lá. Chega no final do dia, você reconhece suas vitórias? Mas você quer que seu marido reconheça, você quer que sua mãe reconheça, quer que todo mundo reconheça, mas você mesmo não reconhece. Por quê? Porque lá na infância ninguém reconheceu, então você se acostumou a isso. Não, tô fazendo a minha obrigação, não vou reconhecer por isso. Ou tô fazendo porque, eu tô gorda, então é minha obrigação fazer essas coisas. Não, se até ontem eu nem fazia, se eu tô fazendo agora, eu tenho que me parabenizar por estar todo dia fazendo um pouquinho por mim. Nem que eu não tenha feito tudo certo, mas se eu fiz algumas coisas por mim nesse dia, eu tenho que me reconhecer. Terceiro ponto, fracasso ou rejeição social. Experiências de rejeição social na infância, como ser excluído de grupos ou zombado pelos colegas, podem criar um sentimento profundo de insegurança, o famoso bullying, né, gente? Na escola, né? Você ser ali julgado por a sua aparência, por alguma característica que você tem, né? Tem um filme que chama Mãos de cura. Ah, é um médico, gente. Mãos de alguma coisa. É um médico, né? E ele tirava 0 na escola. E aí ele começou a ser chamado de burro. Mas por que ele tirava 0? Porque chegava em casa e ele só sabia assistir televisão naquela época. Ele não estudava. E aí a mãe dele, em um ato lá, Mãos que Curam, acho que é o nome do filme, tem na Netflix. Aí a mãe dele foi trabalhar na casa de um homem que era muito inteligente e ele lia muitos livros. Então a mãe dele colocou como tarefa que eles lessem livros. E ali ele começou a se tornar inteligente. Mas ali ainda na infância, ele tinha essa rotulação de burro. Então ele sofria muito bullying. Mãos talentosas. Isso mesmo, Aline, obrigada. Esse mesmo. Mas ali na infância ele sofreu muito bullying, né? Então provavelmente ele tinha esse trauma da rejeição social. Tanto que no final do filme mostra também ele sendo rejeitado por alguns médicos lá, porque ele queria fazer uma cirurgia complicada, que era separar duas irmãs que tem a cabeça grudadinha, né? Ele queria fazer essa separação e os médicos não acreditavam nele, falavam que ele não ia. E ele precisou melhorar a autoconfiança dele para ele acreditar que ele conseguia sim, realizar aquela cirurgia e sair com sucesso, tá? Então, se uma criança é constantemente ignorada pelos colegas de classe ou excluída de brincadeiras, ela pode começar a acreditar que não é bom o suficiente ou interessante o suficiente para ser aceita, o que pode afetar a sua autoconfiança em situações sociais na vida adulta. Então, assim, gente, se eu sou excluída por alguma característica minha ali na infância, por exemplo, gente, meu cabelo, ele é crespo. Então, na minha infância, eu vi muito algumas piadinhas, que meu cabelo era bombril, que se eu não emprestava o cabelo para lavar louça, essas coisas, essas piadinhas. E não era só na escola. A minha mãe não gostava do meu cabelo. Então, assim, é uma coisa que um dia será que eu vou resolver na minha vida? Não sei. Não me incomoda eu fazer progressiva hoje em dia. Mas eu sei que isso, quando eu estou com o cabelo com a raiz um pouquinho maior, eu não me sinto confiante. Porque lá na minha infância eu fui traumatizada. Meu cabelo como algo negativo. Entendeu? Isso não me atrapalha, mas se um dia eu precisar não usar mais progressiva, eu vou ter que trabalhar essa autoconfiança em mim. Entendeu? Então, assim, se eu não tiver, é como se fosse assim, se eu não tiver o cabelo liso, eu não sou bom o suficiente. Tá, isso é uma crença? Porque não tem nada a ver. Meu cabelo não tem nada a ver com a minha inteligência ou com quem eu sou. Mas, lá na infância, eu sofri isso, entendeu? Então, às vezes, você ali sofreu na escola, ou até mesmo dentro da sua casa, gente. Nem sempre na escola, mas dentro de casa, entre os parentes ali, né? Eu lembro, eu falando assim de cabelo, gente, me lembrou aqui uma cena. Eu sempre ia passar as férias na casa da minha madrinha. E as filhas da minha madrinha tinham cabelo liso e escorrido. Aquele cabelo bem lisinho. E aí, não tava dormindo, eu tava com o olho fechado, fingindo que eu tava dormindo. Eu tava com o olho fechado. E eu ouvi quando a minha tia falou assim, nossa, ela é tão bonitinha, uma pena que o cabelo dela não ajuda. Eu lembro dessa cena. Olha, eu devia ter uns 8 anos de idade. Mas eu lembro de ter ouvido isso. Isso me fez muito mal. Entendeu? É como se eu fosse resumida pelo meu cabelo. Enfim, né? São traumas que a gente carrega na nossa infância. Isso não... Então, trazendo aqui, não foi uma vez, foram várias vezes. A minha mãe não gostava do meu cabelo, ouvi isso de parentes, e na escola também eu sofria bullying, entendeu? Então, pode ser que um dia eu queira resolver isso? Pode. A minha irmã resolveu. Minha irmã hoje tirou a progressiva, assumiu os cachos dela, o cabelo da minha irmã é lindo, entendeu? Mas eu ainda não tô preparada para mexer nisso na minha vida. Então, por enquanto, a progressiva ainda vai fazer parte. Mas um dia pode ser que eu resolva isso, tá? Então,
fracasso, rejeição social pode ter acontecido para você também não ter autoconfiança. Expectativas irrealistas dos pais. Quando os pais têm expectativas muito altas e não permitem que a criança cometa erros ou falhe, isso pode resultar em uma grande pressão para ser perfeito e uma sensação constante de fracasso. Ou seja, né, pessoas que são muito perfeccionistas quando crescem, né? Porque os pais colocavam uma régua muito alta para a criança, né? Ela tinha que ser a mais inteligente da escola, ela tinha que ser o melhor em tudo, né? E às vezes os pais querem realizar a vida deles nos filhos, entendeu? Eu não consegui estudar, mas minha filha vai fazer faculdade, entendeu? A minha filha vai ser a melhor, entendeu? Então a gente coloca expectativas nos filhos também. Porque a gente não quer que realize, que aconteça com o filho o que aconteceu com a gente, entendeu? Só que isso pode criar no seu filho um sentimento de fracasso, né? Pode ter criado em você esse sentimento. Ó, uma criança que cresce em um ambiente onde os pais esperam sempre que ela tenha notas perfeitas, né? Tirar sempre 10, ter destaque na escola, né? Destaque em tudo que faz, pode sentir que as próprias capacidades não são suficientes, levando a uma falta de confiança em suas habilidades. Ou seja, a criança acha que o que ela já tem, os talentos que ela tem nunca serão suficientes, ela tem que estar sempre buscando mais. Então, elas crescem sendo crianças extremamente perfeccionistas, querem sempre ser melhores, porque tem que estar sempre atingir uma meta. E vou falar uma coisa sobre essa questão também, expectativas irrealistas dos pais, tá? Muitas vezes a gente adulta, ainda adulta, mesmo casada, já tendo os filhos, não morando com os pais, ainda estamos tentando realizar uma expectativa dos nossos pais, muitas vezes. Eu vejo muito isso quando eu fiz a minha primeira formação. Eu queria a todo custo ter um diploma de ensino superior. E aquele primeiro diploma não foi para mim, gente. Foi especialmente para minha mãe. Que era algo que a minha mãe idealizava muito em mim. Porque dentro dos meus irmãos eu era a que mais gostava de estudar. Então a minha mãe já imaginava que eu ia me formar na faculdade. E aí eu engravidei com 17 anos e parei. Eu terminei os estudos do terceiro ano, mas não parei a vida acadêmica, porque eu fui ter a vida de mãe e de esposa. E aí, 10 anos depois, eu falei assim, não, eu preciso estudar. E quando eu trouxe aquele diploma, foi muito mais para ela do que para mim. Entendeu? Tanto que, assim, trabalhei 10 anos na parte administrativa, mas nunca me realizei na parte da administração. Diferente de agora, de psicologia, foi eu que escolhi. Eu amo a estudar psicologia. Cada aula que eu assisto, nossa, eu fico mais encantada ainda. Quanto que a administração parecia que era muito esforço que eu fazia. Entendeu? Então, pode ser que seus pais também, consciente ou inconscientemente, colocaram expectativas irrealistas em vocês, tá? Ausência de validação emocional. Quando as emoções de uma criança não são reconhecidas ou validadas, ela pode crescer acreditando que suas necessidades emocionais não são importantes. Sabe aquela criança que às vezes os pais reprimiram o choro? A criança não podia nem chorar, porque tudo era besteira. Nossa, pra que chorar por isso? E ela desenvolveu a ser forte, a engolir o choro. Ela não consegue expressar as emoções dela, entendeu? Porque ela acha que ela vai ser fraca se ela chorar, se ela mostrar fraqueza, né? Se uma criança se sente triste ou ansiosa e recebe a resposta, não há motivo para chorar, ou não seja tão sensível, ela pode aprender a suprimir suas emoções e duvidar da validade de seus sentimentos, o que pode levar à falta de confiança na capacidade de lidar com suas próprias emoções no futuro. Ou seja, se quando você era criança, você ouviu muito isso, besteira, tá chorando por isso, por quê? Besteira que você tá chorando. Não seja tão dramática. Pra que chorar? Tudo você chora, sabe? Então, quando você cresce, você acha que você não pode sentir. Tá errado eu sentir, tá errado eu chorar, tá errado eu ficar triste, tá errado. E aí vira aquela Mulher Maravilha, né? Tudo tá bom. Porque eu tenho que esconder minhas emoções. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu tô bem o tempo todo. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, isso é pesado demais. Tentar ser forte o tempo todo é pesado demais. Ser fraco o tempo todo não é tão bom. Mas tentar ser forte demais é carregar o mundo nas costas. E você não consegue. E aí, também, essa pessoa que tem isso aqui, essa ausência de validação emocional, a pessoa, muitas vezes, come para ficar forte. Para lidar com as situações na vida, para esconder as emoções que eu tô sentindo, eu como para me ficar forte. Vamos lá. Abuso verbal ou emocional. Crianças que crescem em um ambiente onde há abuso verbal ou emocional, como insultos, humilhações ou ameaças, podem internalizar essas experiências e desenvolver crenças negativas sobre si mesma, né? Então, aquele ambiente que a criança está o tempo todo sendo humilhada, está sendo muitas vezes xingada, né? Tem criança que, literalmente, os pais xingam, né? Tem umas palavras que eu nem gosto de falar, né? É uma peste, né? Que às vezes fala, né? Essa desgraça. Tem crianças que vivem numa situação que, infelizmente, só Jesus na causa, né? Porque realmente está o tempo todo sendo humilhada, sendo xingada. Tem um filme que eu assisti na Netflix também. Como é o nome? Gente, eu assisto os filmes, depois não lembro o nome. É um menininho, na verdade é um menininho não, ele é adulto, o filme já é adulto, mas ele é um menino, e a mãe dele teve ele, e a mãe dele fala que ele é o castigo dela. Olha só. E ela o tempo todo humilha ele. Depois eu vou procurar o nome desse filme, se alguém quiser saber, mas
A mãe dele o tempo todo tá humilhando ele, fala que ele é o castigo dela, porque ela teve ele, enfim, ela teve um namorico, aí teve ele, aí só era ela e ele, e ela passava uma necessidade, e aí ela o tempo todo tava ali, ó, xingando o menino, xingando o menino. Mas só que de noite, meio que ela botava ele pra dormir com ela e fazia o carinho nele, que era até um carinho assim no pé dele, fazendo massagem no pé dele. Só que de dia a mulher humilhava o menino de todo jeito. Aí de noite ela meio que dava esse carinho nele, entendeu? E ele cresceu ali, sendo muito humilhado, tá? Ó, por exemplo, aqui, uma criança que é chamada de burra, incapaz, regularmente por um pai ou cuidador, pode começar a acreditar nessas palavras e duvidar de suas próprias habilidades, levando a uma autoconfiança comprometida, né? Pois é, falar para a criança, você não faz nada sozinho, você é burra, você não tá vendo? Então, como essa criança cresce? Ela acha que está sempre errada, que ela é incapaz de fazer as coisas, entendeu? Mas eu vou ver se eu lembro o nome do filme. Eu assisto os filmes, é que eu, sempre no final de semana eu tô assistindo um filme aí para fazer umas reflexões. Vamos lá, falta de modelos positivos. A ausência de adultos ou figuras significativas que servem como modelos positivos pode deixar uma criança sem direção ou sem saber como desenvolver a confiança em suas próprias habilidades. Então, falta de modelos positivos, né? Aquela família toda desestruturada, né? Os pais fazem um monte de coisa errada, a família, por exemplo, muitas separações, entra um, entra outro na família. Vou dar um exemplo de mim, né? A minha mãe casou 3 vezes, meu pai 4. Entendeu? Então, era assim, cada vez que eu ia ver meu pai, ele estava com uma mulher diferente. A minha mãe não, só depois do meu pai, a minha mãe teve mais um, mas antes do meu pai teve outro, né? Então, assim, qual é o exemplo que eu tenho de modelo positivo de casamento do meu pai e da minha mãe? Eu tenho, assim, dos meus avós, meu avô e minha avó fez 50 anos de casado, meus tios fizeram 50 anos de casado, mas da minha mãe e do meu pai não teve um modelo de casamento positivo, entendeu? Então, assim, quem tem falta de modelos positivos é isso. É como quando tem essas famílias desestruturadas. Às vezes, desestruturada, quando a gente fala de emagrecimento, na comida também. A criança não tem aquela rotina de almoçar, de ter lanche, de jantar, de tomar café da manhã, né? A criança, às vezes, não sabe nem que hora que vai comer, ou se tem comida em casa, né? Porque às vezes a mãe tá tão ocupada fazendo outras coisas que não tá nem aí. Falando aqui pra nossa realidade. Tem mãe hoje, gente, que passa o dia inteiro no celular, quando vê, né, 3, 4 horas da tarde, não deu nem almoço pro seu filho. Entendeu? E quando dá almoço, vai lá, pega um miojo e faz, entendeu? Isso é falta de modelo positivo, tá? Olha aqui o exemplo que eu trouxe. Se uma criança cresce sem modelos que demonstrem comportamento autoconfiante ou que mostrem como lidar com os desafios de forma saudável, ela pode não aprender como cultivar a autoconfiança em sua própria vida. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu cresci com meu pai. Qual é o comportamento que meu pai tem, tá, gente? Vou falar. Meu pai, quando fica difícil, ele abandona. Então, se as coisas ficam difíceis, ele vai embora. Isso mesmo agora, depois da gente adultas. Vou dar um exemplo. Quando a minha irmã estava para casar, 20 dias da minha irmã casar, a minha irmã e ele tiveram uma discussão. Ele pegou, simplesmente foi embora para Pernambuco, não entrou com a minha irmã na igreja. As mulheres, quando ele teve. A minha mãe me teve, eu fui a primeira da minha mãe com meu pai. Eles se separaram, depois que eu nasci, um pouco depois que eu nasci. Aí eles voltaram. Aí minha mãe ficou grávida da minha irmã. Ele pegou e foi embora de novo. Ou seja, quando fica difícil, ele vai embora. E foi assim com todas as outras mulheres dele. Ele só tá com essa mulher dele, ele não tem filho com ela. Acho que isso que ele tá com ela até hoje. Tem, acho que uns 15 anos que ele tá com ela. Mas todas as mulheres que tiveram filho com ele, ele abandonou. Quando o negócio fica difícil, ele abandona. Entendeu? Então, olha aqui, modelo positivo que eu tenho de pai. Pai que abandona. Entendeu? Então, falta de modelo positivo é isso, tá, gente? Geralmente é essa bagunça que a criança não tem uma estrutura quando é pequena. Perda de um entorno seguro, como a separação dos pais, né? Aqui também traz a questão dos pais, situações de instabilidade emocional, como a separação dos pais, mudanças frequentes de escola ou a morte de um ente querido, podem fazer uma criança se sentir insegura e desamparada, afetando a sua confiança, tá? Então, aqui tem 3 situações. Tem a separação dos pais, né, que acontece ali na infância. Tem também mudanças frequentes de escola ou de cidade, né? Aquela criança está sempre mudando. Ou também perder, né? Tem criança que perde pai, mãe, ainda na infância, né? Um irmão na infância, da minha sobrinha mesmo. A minha irmã morreu, minha sobrinha tinha 5 anos de idade, entendeu? Então, pode afetar a falta de confiança, a insegurança dessa criança também, a autoconfiança dessa criança também. Trouxe um exemplo aqui, que é uma criança que passa por uma separação dolorosa dos pais. Pode sentir que não pode confiar nas pessoas ao seu redor e que o mundo é imprevisível e que pode afetar a sua confiança a longo prazo. Ou seja, meu pai foi embora. Eu tinha a segurança aqui do meu pai e aí ele se foi. Isso afeta a autoconfiança. Ela sentir que ela não está segura nesse mundo. E a gente cresce quando vira adulto. Parece que é uma besteira. Ai, nossa, meu pai e minha mãe se separaram. Não tem nada a ver. Mas você cresce. Você se torna meio que insegura. Por quê? Porque a figura que é ali, por exemplo, do pai, que era para estar ali com você em alguns momentos, né? Porque tem um papel importante. Senão Deus não tinha feito o homem e a mulher, gente. O pai e a mãe têm um papel importante na vida das crianças. A gente sabe que às vezes não dá certo. Tá tudo bem, né? Não dá certo. Mas tem esse papel importante, né? O certo seria o quê? Separou, mas os pais conviverem com essa criança, né? Para que essa criança não perca a insegurança do pai, ou não perca a insegurança da mãe, né? E hoje tem casos também de mães que vão embora e as crianças ficam com o pai. Também acaba afetando essa autoconfiança dessa criança, tá? Então tem esse papel importante. Mas, é claro, a gente não vai obrigar, por exemplo. Eu me separei, meu marido não quis conviver com a gente. Não tem como fazer nada.
entendeu? Mas aí é trabalhar o que eu posso dentro das minhas capacidades para minha filha não sentir isso, entendeu? Então, até mães que aí os pais não estão aí presentes do seu filho, não é se sentir culpada, o pai do meu filho não está presente. Não, faça a sua parte, entendeu? Pode afetar? Pode, mas quanto melhor você fazer a sua parte, menos seu filho vai ser afetado por isso, por essa separação, tá? Criação excessivamente protetora, tá? Pais ou cuidadores que super protegiam as crianças e não lhes davam espaço para tomar decisões ou errar, podem fazer com que a criança cresça sem confiança em sua capacidade de tomar boas decisões sozinha. Gente, criança precisa se frustrar. Criança tem que aprender a decidir. Tem gente que não deixa a criança decidir ou quer super proteger demais. Ah, não deixa a criança brincar com outras crianças. Eu lembro que a minha irmã, quando meu sobrinho era bem pequenininho, minha irmã não queria pôr meu sobrinho no chão. Ele engatinhar no chão. Aí sabe o que aconteceu com meu sobrinho, gente? Ele começou a ficar doente, aí levou para o alergista, e aí o alergista falou, essa criança não tem anticorpos, né, suficiente, já era para ele ter, porque ele já tinha, acho que 2, 3 anos, não lembro. Aí a minha irmã falou assim, que eu não gosto muito de colocar ele no chão, porque ele se suja e não sei o quê. Aí o médico falou para ela assim, minha filha, criança precisa ter contato com sujeira para ele criar esse anticorpos, né? Sujeira que eu digo assim, gente, o chão, normal, você vai limpar a sua casa, e você o vira no chão ali, vai criando anticorpos ali. E aí, sabe o que aconteceu? Minha irmã tinha que dar todo mês no meu sobrinho uma injeção que custava R$100. Naquela época, há 23 anos atrás, meu sobrinho tem 23 anos, R$100 para ela era muito caro. Pra quem ganhava naquela época, tipo, R$500, para ela era muito caro, R$100 todo mês. Mas meu sobrinho teve que tomar ele, injeção de sujeira, gente, para ele criar anticorpos, porque ela não deixava o menino brincar no chão. Por isso que as crianças, quando entram na escola, elas ficam doentes. Por quê? Em casa elas estão sendo super protegidas. Aí quando vai para a escola, lá tem parquinho com areia. Aquilo não é de propósito, gente. É para a criança brincar com a terra mesmo, ela ir criando esse anticorpos. Ela tem contato com outras crianças, aí ela acaba ficando doente, tá? Então, ser super protetor é isso. Uma criança que nunca tem a chance de fazer suas próprias escolhas também, tá? Deixa seu filho decidir, mesmo que você dá um jeitinho de decidir depois, mas deixa a criança decidir também. Ó, como escolher suas próprias roupas ou decidir suas atividades, entendeu? Às vezes deixar seu filho escolher uma roupa que ele quer vestir, às vezes a mãe quer sempre, não, você vai vestir do meu jeito. Mas, poxa, às vezes a gente precisa deixar a criança escolher a roupa dela. Por exemplo, eu vesti minha filha de rosa até eu acho que uns 12 anos de idade. Não deixava ela escolher outra cor de roupa se não fosse rosa. Mas era minha preferência, não era dela. Hoje minha filha não suporta rosa. Quando ela teve capacidade, assim, que ela falou, cresci um pouco, eu não vou usar mais, rosa, ela foi qualquer cor, gente, menos rosa. Tanto que eu traumatizei ela, tá? Ó, pode sentir incapaz de tomar decisões sozinhas no futuro, prejudicando sua autoconfiança. Aí, se você for super protegida na infância, quando você cresce, você não sabe tomar decisões. Na questão do emagrecimento, você não tem confiança se você decidir, né? Se você come um chocolate, você come uma fruta. Se você come uma marmita, vai comer um lanche. Você não tem essa capacidade, porque lá na tua infância alguém prejudicou a tua autoconfiança, tá? Ó, a Renata falou, compartilhou com a gente. Eu protegia muito minha filha, mas o meu esposo já começou a me corrigir disso, inclusive sobre brincar de se sujar. E até hoje eu trabalho isso com meus outros 2 filhos. A gente faz isso. Eu não fazia isso com a minha filha porque eu queria mais que ela ficasse no chão mesmo para mim poder fazer as coisas, né? Mas em outras questões eu super protegi muitas vezes. Acho que tá acabando. Expectativa de sucesso sem falhas. Crianças que crescem em ambientes onde se espera que tudo que façam seja bem sucedido, sem dar espaço para erros. Podem internalizar o medo de falhar, o que prejudica sua confiança em tentar coisas novas ou em persistir diante das dificuldades, né? É aquele pai, aquela mãe que quer que o filho dê certo em tudo. Ah, vai pro balé? Tem que ser o melhor no balé. Ah, vai pro futebol? Tem que ser o melhor no futebol. Você tem que se destacar, você tem que ser bem sucedido. E não deixa a criança falhar. Eu lembro que a minha mãe, quando meu irmão mais novo tinha uns 5, 6 anos de idade, minha mãe colocou meu irmão no futebol. Meu irmão nunca gostou de futebol. Mas minha mãe e meu padrasto, na época, acharam que meu irmão ia ser jogador de futebol. E colocaram ele na escolinha da Mercedes-Benz. Pagavam caro pro meu irmão lá. E meu irmão, vou falar pra vocês, gente, só caía na quadra, coitado. Só caía, porque ele não gostava de futebol. Não gostava. Até hoje meu irmão não gosta de futebol. Mas meu padrasto e minha mãe criaram essa expectativa que ele ia ser bem sucedido. Meu irmão ficou, acho que 2 anos nesse futebol, eu que ia levar ele no futebol. Cada vez um menino pior. Não conseguia chutar a bola. Enquanto meu primo, o meu primo, nossa, meu primo era, tipo, muito bom na bola. Mas meu irmão, era claro, tava claro que ele não tinha talento nenhum para aquilo. Mas tinha essa expectativa da minha mãe e do meu padrasto, tá? Ó, uma criança que é sempre punida ou recebe crítica severa por cometer erros. Por exemplo, tirar uma nota baixa em uma prova. Pode associar a falha a um fracasso pessoal, o que enfraquece a sua autoconfiança, suas habilidades e capacidade de lidar com o desafio. Ou seja, eu lembro também dessa época que quando o meu irmão teve campeonatos lá e meu irmão nunca era escolhido porque ele realmente não gostava de futebol, nossa, meu padrasto tipo, meio que falava um monte. Outra coisa que eu sempre vou lá na casa da minha mãe, eu vejo minha mãe criticar e o pai dele também, quando vai lá, critica. Ele não gosta de dirigir. Não é que ele tem medo, ele simplesmente ele não gosta de dirigir. E o pai dele pagou a carta, obrigou o menino a tirar a carta quando fez 18 anos, ele foi lá, tirou a carta, mas ele não gosta de dirigir. A minha mãe queria comprar um carro para meio que obrigar o menino a dirigir. Então, ela critica ele o tempo todo, não, porque você tem que ter um carro, porque já era para você ter um carro, que não sei o quê. Mas ele já mostrou que ele não gosta de dirigir. E não é por medo, é porque realmente ele não gosta. Então, assim,
Às vezes a gente faz isso com os nossos filhos também. A gente quer enfiar algo nos nossos filhos que eles não gostam de fazer. Entendeu? Vou dar um exemplo, minha filha faz contabilidade, gente. Eu não gosto de números. Eu passei na faculdade de administração pelo esforço, não foi nem porque eu gostava. Para mim, minha filha ia fazer gastronomia, porque para mim ela gostava de fazer doces e tal, e, nossa, eu criava uma expectativa de que ela ia fazer isso. Mas não, ela foi para faculdade de contabilidade. E tá tudo bem, fazer o quê? É o que ela gosta, entendeu? Eu não gosto, eu gosto de humanas, mas ela gosta de exatas, que ela gosta de números, entendeu? Então a gente às vezes faz isso. E eu recrimino ela por isso? Não, porque eu sei que quem não gosta de números sou eu. Ela gosta, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção se a gente não tá fazendo isso com os nossos filhos também, mas olhar pra nossa vida. Será que eu recebi isso dos meus pais quando eu era criança? Essas expectativas de sucesso sem falhas? E aí hoje eu tenho medo de errar, tá? Então, olhem para todas essas que eu dividi, né? Depois vocês vão olhar o material, se quiserem olhar novamente, e vejam qual dessas aqui eu passei na minha infância, que fizeram com que hoje a minha autoconfiança esteja baixa, tá? Essas situações, especialmente quando ocorrem de maneira constante ou em momentos críticos da infância, podem ter um impacto profundo e duradouro na sua autoconfiança, tá? Então, se foi muitas vezes que isso aconteceu, ou se foi uma única vez que trouxe um grande impacto emocional. Então, gente, agora eu quero fazer um teste rápido com vocês, tá? Esse teste, vocês vão dar uma numeração conforme tá aqui, tá? É um teste de autoconfiança para você ver o nível que está a sua autoconfiança. Então, vocês vão precisar de anotar o número aí para vocês depois somarem, tá? Então, conforme eu vou fazendo as afirmações aqui, vocês vão dar o número conforme está aqui, tá? Ó, 1. Se você der o número 1, discordo totalmente, né, da afirmação. Se você der o número 2, você vai discordo em partes dessa afirmação. 3, você vai colocar nem concordo nem discordo. Assim, para mim é meio termo. Nem concordo nem discordo. 4, concordo em parte. Ou seja, você concorda, mas não é tudo que você concorda. E o 5 é concordo totalmente. Nossa, isso me descreveu, tá? Então, é assim que vocês vão responder. E aí, vocês vão colocar o númerozinho lá, tá? Lembrando que 1 é quando você discorda totalmente daquilo. E 5, o último, eu concordo totalmente, tá? E aí tem os intermediários, tá? Então, anotem isso. Respondam as seguintes afirmações de acordo com a sua experiência e sentimentos usando a seguinte escala, tá? Então, de acordo com as suas experiências e com os seus sentimentos, vocês vão responder. Eu vou relembrando aqui para vocês os números. Então, vamos lá, a primeira pergunta, tá? A primeira afirmação, aliás. Eu acredito que sou capaz de atingir meus objetivos de emagrecimento. O que você acredita? Deixa eu voltar aqui uma. Você acredita que você é capaz totalmente de atingir seu objetivo? Você discorda em parte? Você nem concorda nem discorda, tá ali no meio termo? Você concorda em uma parte? Ou você concorda totalmente? Você afirma, não, eu consigo sim. Então, você vai dar essa numeração aí para essa primeira afirmação. Então, anotem o número aí. E aí, a gente vai para a segunda afirmação. Segunda afirmação. Quando enfrento um obstáculo, eu me sinto capaz de superá-lo sem desistir? Então, mais uma vez, olhando para cá. Quando chega um obstáculo, você é capaz de seguir em frente e não desistir? Você discorda totalmente? Você discorda em parte? Você nem concorda nem discorda? Concorda em parte ou concorda totalmente? Então, coloca o número aí correspondente aí. 3. Eu me sinto confortável em me comprometer com novos hábitos saudáveis, mesmo que demore para ver resultados, né? Então, você começa a criar uma rotina de novos hábitos. Mesmo que você demore a ver os resultados, você mesmo assim, você continua? Você se sente confortável em se comprometer com esses novos hábitos, mesmo que demore para ver os resultados? Ou não, você quer ver resultado na hora? Então, você discorda totalmente? Você discorda em parte? Nem concordo, nem discordo. Concordo em parte, eu concordo totalmente. Vai dando o número correspondente aí. 4. Se eu cometer um erro, como uma refeição fora do planejado, eu me perdoo facilmente e sigo em frente? E aí, gente? Quando você comete um erro, você se perdoa facilmente? E aí? Você discorda? Não, não me perdoo. Discorda em parte. Não, tem horas que eu me perdoo, tem horas que eu não me perdoo. Você, nem me perdoo, nem fico me culpando. Ou você concorda em parte, eu, quando tem uma falha, eu concordo que eu não me perdoo. Ou concordo totalmente. Eu confio em minha capacidade de resistir às tentações alimentares quando estou em situações sociais. E aí, quando você tá numa festinha lá, cheia de docinho de criança lá, quem gosta de doce, ou cheio de salgadinhos lá, quem gosta de salgados aí, você confia na sua capacidade de resistir a essas tentações alimentares? Quando você tá nessas situações? E aí você responde, sim, eu discordo totalmente. Eu não confio na minha capacidade. Discordo em partes. Não, às vezes eu confio na minha capacidade, às vezes não. Nem concordo, nem discordo. Não sei se eu consigo ou se eu não consigo. Concordo em parte. Não, às vezes eu consigo sim. Concordo totalmente. Não, eu consigo.
Então, responde aí. 6. Eu me sinto bem com o meu corpo, mesmo que ainda não tenha atingido todos os meus objetivos do emagrecimento? E aí? Como é que você se sente aí com o seu corpo, mesmo que você ainda não tenha chegado lá no seu resultado? Você se sente bem com o seu corpo mesmo assim? Então, coloca o número correspondente aí. Vamos lá, 7. Eu sou capaz de aprender com as minhas falhas e usá-las para melhorar o meu futuro? Então, você discorda, né, que é o número 1, discorda totalmente. Você discorda em partes, que é o número 2. Você nem concorda nem discorda, que é o número 3. Você concorda em parte, número 4. Ou concorda totalmente, que você é capaz de aprender com as suas falhas? Coloca aí o número correspondente. 8. Eu tenho capacidade de me manter a disciplina, mesmo quando me sinto desmotivada? E aí, mesmo no dia que você não está com vontade de treinar, que você não está com vontade de comer saudável, mesmo assim você se mantém na disciplina? Você discorda, vixe, não consigo. O dia que eu estou desmotivada, eu não faço nada. Concordo em partes. Ah, eu consigo manter algumas coisas, mas outras eu desando. Nem motivar, nem concorda, nem discorda, né? É mais ou menos aí quando eu estou desmotivada, depende do dia. Né? Concorda em partes, dependendo do que está acontecendo, eu consigo me manter motivada, manter disciplina. Ou eu concordo totalmente, não. Eu consigo manter minha disciplina mesmo quando eu estou desmotivada. Concorda totalmente. Então, coloca o número aí correspondente, de 1 a 5. 9. Eu sou positiva e acredito que com paciência posso alcançar uma vida saudável? E aí? Você discorda que com paciência você consegue? Ou você discorda em algumas partes? Às vezes eu não acredito. Ou você nem discorda, eu tô seguindo aqui, se der, deu, se não der, não deu. Ou você concorda em partes, que aí é aquele dia, eu quase sempre eu acredito e tenho paciência. Ou você concorda totalmente, que é o 5 ali, não, eu tenho paciência para esperar que eu vou alcançar essa vida saudável. Coloquei o número aí de 1 a 5 correspondente. 10. Eu confio nas minhas decisões e escolhas relacionadas à minha saúde e alimentação. E aí? Você confia nas suas decisões? Número 1. Não confio, eu discordo totalmente, não confio nas decisões que eu tenho. 2. Eu confio em partes. Às vezes eu confio, às vezes não. Aquele meio termo, eu nem confio nem desconfio, né? Nas minhas decisões. 4. Eu confio, mas às vezes eu fico meio desconfiada se a escolha tá certa. E o 5, não. Eu confio totalmente nas minhas decisões e nas escolhas que eu tô fazendo com relação à minha saúde e no meu emagrecimento. E aí, gente, quem fez aí, compartilha o número que deu, o total, tá? Quanto que deu? Somando tudo, tá? Então foram 10 perguntas. Então você vai, dei número 1 para a primeira, dei número 3 para a segunda, aí você vai somando 1 com 3, 4, 4 com, vamos supor que você pôs mais 3, 7, né? Opa, olha aí, 7, e vai somando. Até aí você me coloca aqui nas respostas o número correspondente do total, tá? Das 10 perguntas, tá? Se alguém precisar repetir, fala para mim aí que eu começo da primeira, para você ver aí o número aí, se você perdeu algum. Vai compartilhando aí, quem tem o menu, quem que somou aí. Juliana deu 36, a Aline deu 40 e a Renata 31. Ótimo. Vamos ver o resultado? Então vamos lá. A interpretação aqui do resultado, tá? Ninguém deu de 10 a 20 pontos, então que bom, vocês não têm baixa autoconfiança, o que é ótimo. Que já tá no ponto positivo aí, né? Porque se tivesse muita baixa autoconfiança, tem que trabalhar muito essa autoconfiança, tá? De 21 a 35, tá? A Renata, vamos lá. Autoconfiança moderada, né? Você tem um nível razoável de confiança, mas ainda pode ser afetada por alguns momentos de dúvida e insegurança. Focar em celebrar pequenos progressos, revisar metas realistas e trabalhar as crenças limitantes que podem ajudar a se tornar mais forte e mais constante. Então, Renata, isso quer dizer que em alguns momentos você duvida muito de você, da sua capacidade. Quando a gente tem a confiança moderada, é isso. Tem momentos que eu acredito muito em mim, mas tem momentos que eu ainda não acredito que eu vou chegar lá, entendeu? E aí tem que ver esses momentos. O que você precisa fazer? Comemorar suas vitórias, entendeu? O que é comemorar minhas vitórias? Eu reconhecer todos os dias os passos que eu tô dando no meu emagrecimento, entendeu? Se eu não reconheço essas vitórias, eu fico nesses momentos muito de dúvida, tá? Ó, logo no início da reunião eu já pude identificar. Isso mesmo, a moderada é isso. Tenho muitas dúvidas ainda sobre o meu processo, se eu realmente sou capaz de chegar lá, tá? Então, por isso você tem que trabalhar os seus pequenos progressos todos os dias. Quanto mais você registrar o seu progresso, ali nisso mesmo, caixinha da autoconfiança é muito boa para isso. Isso mesmo. Caixinha da autoconfiança é você registrar suas vitórias diárias.
ou numa caixinha, ou num caderno, entendeu? É eu ali alimentando tudo que eu fiz de positivo, porque senão as coisas negativas vão dominando a gente, muito mais do que as positivas. Eu falho, aí eu acho que eu tô falhando. Eu lembro também quando você compartilhou que você tava com aquele problema no intestino, Renata, você falou assim, ai, mas eu comi só isso, mas nem foi. Tá vendo que você mesmo se julga pelas coisas que você falha, entendeu? A falha tem muito mais, como é que se diz? Parece que você vê muito mais a falha do que os seus acertos. Quem tem moderado é isso, tá bom? Então começa a ver mais os seus acertos do que as falhas, tá? E aí a Ju e a Aline que respondeu aí acima de 36. Deixa eu ver aqui, a Aline deu 40 e a Ju, ó, deu 36. Ju, isso é positivo, tá vendo? Você já subiu, sua autoconfiança era moderada, você já tá subindo pra autoconfiança, a alta autoconfiança. E a Aline já tá com bastante autoconfiança, porque a gente também já tem trabalhado isso desde o ano passado, né, Aline? Então vamos lá. Você acredita em si mesma e é capaz de tomar decisões saudáveis, mesmo quando surgem desafios. Sua mentalidade positiva, de capacidade de lidar com os erros e obstáculos, são grandes aliados do seu emagrecimento e na busca por um estilo de vida saudável, entendeu? Então, vocês duas, Ju e Aline, vocês já estão nesse nível aí já da autoconfiança, ou seja, vocês já estão sentindo que são capazes. Então, ali, ó, no começo, 36, 40, e vai subindo, tá, gente? Não, a gente não adquire autoconfiança do dia para noite. É o que eu passei aqui para Renata, é reconhecer suas vitórias, todos os dias, todos os momentos. Porque se a gente fica reconhecendo só o que a gente falha, a gente vai se enfiando no mar de negatividade. Agora, quando a gente começa a reconhecer tudo de positivo que a gente já fez, a gente começa a ganhar mais autoconfiança. Isso vai aumentando. E quando você vê, você fala, caramba, eu sou capaz, eu consigo. Olha o que eu já fiz, olha onde eu já cheguei, olha o que eu já fiz, olha o que eu conquistei, olha a minha roupa ficando folgada, olha o peso diminuindo, olha as minhas decisões. Nossa, eu consegui dizer não para alguém, entendeu? Nossa, eu entendi as coisas que estão acontecendo comigo, né? Que o autoconhecimento, essas lápis que vocês vão tendo de insights na vida de vocês, isso é autoconfiança. Ela melhorando, tá? Então, muito positivo, vocês duas estão. Parabéns. E a Renata, trabalhar aí os pontos positivos e diminuir os pontos negativos, tá? Agora eu quero trazer para vocês um vídeo, gente, que esse vídeo eu vou mostrar para vocês o que acontece. Como eu disse para vocês, a baixa autoconfiança vem de consequência da nossa infância. E aí, esse vídeo, ele traz os dois lados, do adulto e da criança. A criança que ela tem confiança e o adulto já com a baixa autoconfiança. Vocês vão ver. Tá bom, Renata. Depois você vê o vídeo, tá bom? Porque é muito bom esse vídeo mesmo. Então vamos lá. Eu vou apertar aqui para vocês olharem. Eu me amo, depoimento Maria Feitosa, tem que Você é feliz com a sua aparência, com o seu corpo? Não. Sempre algo incomoda a gente. Se você pudesse mudar uma coisa no seu corpo, o que você mudaria? Nossa, eu mudaria quase tudo. Se pudesse entrar numa máquina, acho que eu deixaria só o rosto, assim, de verdade. Eu mudaria minha barriga porque eu gostaria de ser um pouco mais magra. Bom, eu não sou 100% feliz e se eu pudesse, eu mudaria algumas coisas no meu corpo. A começar, eu acho, talvez, pela careca. O culote aqui. Posso explicar por quê? Eu queria mudar bastante meu nariz, porque eu acho que tem uma voltinha aqui que eu não gosto, eu acho ele meio grande. Seria só a bochecha. Eu acho que é o que mais me incomoda no momento. Eu sou modelo da terceira idade e eu me preocupo muito com a estética. Parecesse um gênio, me falasse o que você quer hoje, eu não ia pedir dinheiro ou outra coisa, eu ia pedir isso. Pra fechar o olho e acordar com o corpo em ordem, do jeito que eu quero. O que sempre me incomodou há muito tempo atrás foi meu cabelo. Meu cabelo crespo, né? Nossa, por diversos momentos, eu não sabia o que fazer com o meu cabelo. Não, eu não tenho nenhum problema com a minha aparência. Muito pelo contrário, eu sou muito bem resolvido da forma que eu sou. Por incrível que pareça, eu me acho um pouco gordinha. As minhas tias, aniversários, meus amigos ficavam apertando minha bochecha. E eu fui crescendo com aquilo. Cirurgicamente, eu preferia assim mudar um pouquinho meu nariz. Eu acho que 90% vai falar que tem alguma coisa pra mudar. Seja pequena, né, os nossos olhos, ou... Mas acho que tem alguma coisinha que vai mudar. De pequena ou grande proporção, mas acho que ninguém tá feliz, assim. Se você pudesse mudar uma coisa no seu corpo, o que você mudaria? Acho que tem asas. Eu sempre quis voar. Eu gostaria de respirar debaixo da água, porque eu gosto bastante de água, mar, piscina. Eu gostaria de soltar raio, voar que nem um Superman. Eu gostaria de ter asas, porque é uma coisa legal que eu poderia ver o mundo inteiro. Nada. Eu gosto do jeito que eu sou. Eu não mudaria nada. Eu sou feliz. Você se ama? Ah, eu me amo, hoje eu me amo sim. Mudei, agora eu me aceito, eu quero deixar agora o cabelo crescer, assim. Eu não tenho nenhum problema com o meu cabelo, com a cor da minha pele. Tô feliz, assim, tô contente. Porque eu tô totalmente satisfeito. Eu adoro meu cabelo.
Eu me amo, eu me aceito e eu me aprovo. Hum. Eu gosto muito desse vídeo, gente, porque você vê que as crianças, olha o que elas querem, eu quero asas para voar, eu quero respirar debaixo d'água, para ver os peixinhos ali. E conforme a gente vai crescendo, nós adultos, a gente vai passando por aqueles desafios que a gente viu ali, vão fazendo a gente achar que a gente tem tudo errado, que a gente precisa melhorar todo momento. E aí, aonde vai a nossa autoconfiança? Lá embaixo. Eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu preciso sempre ter mais, né? E é um cuidado também que a gente precisa ter no emagrecimento, até quando a gente atinge nosso objetivo, tá? Porque você vai querer mais. Não, mas agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero pôr silicone, agora eu quero botar botox, aí eu quero fazer um monte de coisa, né? Eu passei por uma fase que eu queria muitas coisas, mas hoje em dia, assim, tem a questão que eu falo que eu quero definir meu corpo, mas é por conta de que eu sei que quanto mais a gente tem massa muscular, mais difícil fica para ganhar peso, tá? Mas não é uma coisa que, assim, eu tô me matando por isso, né? Eu tô levando de uma forma muito natural. Poderia já colocar até mais coisas do que eu faço hoje, mas eu falo, não, nem whey eu não tomo mais, gente, nem creatina eu não tomo mais. Tô levando de uma forma mais saudável, porque eu sei que no passado eu me exigi demais. Mas a gente vê o mundo da beleza hoje, quanto que eles tiram de dinheiro das pessoas, né? Que nem as mulheres emagrecem, aí querem já colocar silicone, já fazer barriga, já faz perna, faz um monte de coisa, aí faz botox, aí você vê mulheres que são lindas já, virando coisas horríveis, né? Teve um dia que eu tava no método CIS e eu olhei pro lado, gente, a mulher, não tinha nem como dizer que ela não tinha 50 plástica naquele rosto. Aquela boca enorme, aquele rosto que nem fazia uma ruga de tanto botox, assim, aqueles cílios enormes, aquelas unhas desse tamanho. Gente, a mulher era toda montada, silicone, você via tudo. Ou seja, você perde a sua essência, quem você é também, entendeu? Isso também, a pessoa que quer muito demais também é um sintoma de baixa autoconfiança, tá? Porque ela acha que a segurança dela tá um monte de coisa, né? Mas que a gente sejamos simples, né? Em tudo que a gente faz, tá? Não precisa emagrecer e se enfeitar toda para dizer que você tem autoconfiança. Pelo contrário, a autoconfiança está dentro da gente, em quem eu sou de verdade. É a minha essência. E todo mundo tem coisas boas, tá? Não existe, fulano tem mais do que eu. Não, cada um é bom naquilo que ele é bom, entendeu? Eu sou boa na comunicação. Sou boa. Mas tem coisas que eu sou bem ruim, entendeu? Um exemplo aqui é em questão de números, assim, contabilidade, essas coisas. Sou bem ruim nisso. Sou bem ruim mesmo. Que se eu não for uma planilha que eu tenho aqui, eu viro uma bagunça as minhas coisas, entendeu? Então, assim, a gente tem que reconhecer naquilo que a gente é boa, e isso pode ajudar a gente no processo de emagrecimento. Se a gente quiser se tornar bom em algo, aí a gente vai ter que estudar, se esforçar para se tornar bom em algo, mas reconhecer que tem coisas que também não são para você e tá tudo certo, entendeu? Que a gente não vive nessa baixa autoconfiança, tá bom? Então, eu falei que hoje eu queria propor alguns desafios, tá, gente? Nós já estamos em março, já se passaram 2 meses do ano, tá na hora da gente começar a realmente focar em metas, tá? Sem metas, a gente não sai do lugar, entendeu? A gente fica meio que patinando na mesma coisa. Vamos tendo poucos resultados, mas realmente parece que a coisa não anda. Ela anda quando a gente coloca assim metas, tá? Quando a gente coloca direção pro que a gente vai fazer, tá? Então, no mês de março, depois eu vou compartilhar lá com as outras meninas também, vocês vão colocar metas, mas metas realmente que vocês vão buscar por elas, para chegar no final do mês e você falar, nossa, as metas de março eu consegui realizar, tá? Então, a primeira meta do mês de março, eu quero uma peça meta. Eu quero que você separe uma roupa e que você compartilhe a foto no grupo. Gente, vocês não têm ideia do poder de compartilhar, tá? Quando você compartilha uma meta sua, você está se comprometendo não só com você, mas com o grupo. É muito mais fácil você atingir. Porque você vai ficar com aquela ideia de que eu preciso cumprir, porque eu compartilhei no grupo e elas meio que vão me cobrar por isso. Ninguém vai te cobrar. Mas na tua mente, você vai ter a ideia de que as pessoas vão te cobrar. Então você vai inconscientemente querer cumprir a sua meta. E quando você vai perceber, você vai estar fazendo tudo certinho e chegou no final do mês, opa, mas eu consegui cumprir minha meta, porque eu compartilhei. Né? A Renata, a outra Renata, não essa que estava aqui na live, a outra Renata, que é minha aluna, eu sugeri para ela uma peça meta e ela compartilhou lá no grupo, a calça 46, que nem fechava e fechou. Então, assim, vocês não entendem, mas tem um grande poder em compartilhar. Então, você vai separar uma roupa, ou você vai postar a foto vestida, como ela tá hoje, ou você posta só a roupa lá e fala assim, ó, essa é a minha peça meta para o mês de março. A minha meta é chegar no final do mês, ou essa roupa tá fechando, ou essa roupa tá folgada, ou essa roupa tá melhor no meu corpo, enfim. Vocês vão compartilhar lá, seja uma calça, seja um vestido, algo que tenha significado para você, tá bom? Meta de peso, gente, todo mês, quando eu estava no meu primeiro processo de emagrecimento, eu colocava a meta do mês. E a minha meta não era uma meta grande, era uma meta baixa que eu dizia assim, como eu sabia que eu tinha capacidade de perder bastante peso por mês, eu colocava, tipo assim, 4 quilos no mês, que dá 1 quilo por semana. Que se a gente dividir em 7 dias, você tem que perder o quê? 150 gramas por dia? Então, você vê que não é muito. 1 quilo por semana não é muita coisa, gente. Se eu for ali fazendo todo dia um pouquinho, 1 quilo por semana é muito fácil de perder. Então, eu colocava a meta de 4 quilos. Falava, esse mês eu vou perder 4 quilos. Quando eu vi, eu perdi 8, perdi 7, perdi 6. O mês eu acho que eu perdi menos peso, dentro do meu processo foi 3 quilos. Mas todo mês, começava o mês, eu falava, a meta desse mês é tanto. Aí, conforme eu sei que conforme você vai chegando no seu objetivo, vai diminuindo a perda de peso, tá? Mas quando você já tá no final, nos últimos 5 quilos, 10 quilos ali, vai diminuindo. Só que eu preciso me colocar metas, mesmo quando tá diminuindo, eu preciso me colocar. Então, você vai colocar também uma meta que seja atingível. Você falar assim, eu não consigo perder muito peso no mês, coloca 2 quilos, coloca 3 quilos, entendeu?
O objetivo é você atingir a meta e muito mais. Por isso que tem que ser uma meta atingível, tá? Não vamos colocar, vou perder 8 quilos e chegar lá no final do mês e você ficar frustrada por não perder esses 8 quilos, tá? Coloca uma meta que seja atingível, tá? E se quiser compartilhar no grupo também. Como eu falei, a gente compartilha, a gente se compromete. A afirmação do mês, tá, gente? Vocês percebem que eu faço uma afirmação todos os dias? Aliás, eu faço duas, né? Eu faço uma no grupo e às vezes eu coloco lá no meu Instagram uma e coloco, antes no Libertas tinha lá que eu colocava, tá? Por que eu faço essa afirmação, gente? Eu já tô declarando sobre o meu dia. Eu faço uma cada dia, mas eu quero que vocês criem uma única frase, para não confundir a cabeça de vocês. Uma única frase, eu trouxe exemplos de frase, mas uma única frase que vocês vão falar durante o mês de março inteiro, até a mente de vocês entender. Isso aí é um comando para minha mente, tá? E compartilha todos os dias. Eu tenho que acordar e compartilhar. A minha frase que eu compartilho todo dia, bora vencer mais um dia. E o que eu faço no final do dia? Mais um dia vencido com sucesso. Não existe dia perdido para mim. Não existe. Todos os meus dias eu venço. Se eu cheguei até o final do dia, tô indo dormir na minha cama, opa, esse dia eu venci. Ele não me engoliu. Eu dominei ele, entendeu? Mesmo que naquele dia eu passe por alguma coisa ruim, algum desafio, mas eu falo essa frase, mais um dia vencido com sucesso, porque eu cheguei no final do dia. Essa é a minha afirmação. Há muitos anos que eu faço essa afirmação. Então, você vai falar todo dia, vai acordar, vai dar bom dia lá no grupo, já fala a sua afirmação do dia, entendeu? Por quê? Porque se você não colocar em algum lugar, vocês veem que eu coloco a afirmação no meu Instagram, a afirmação no meu status do WhatsApp, quem vê meu status, eu coloco lá por quê? Porque eu tô mandando esse comando para minha mente todos os dias, entendeu? Então, você vai criar a sua afirmação ou pegar uma dessas que eu deixei aqui pronta para vocês, tá? Você escolhe uma para você. Então, vamos lá, as que eu criei aqui para vocês aí. Eu sou forte e capaz de alcançar meus objetivos. Cada escolha saudável me aproxima do meu melhor eu. Eu confio no meu corpo e nas minhas decisões. Eu sou digna de uma vida saudável e equilibrada. Eu tenho o poder de mudar os meus hábitos. Eu aprendo com cada passo da minha jornada. Eu me amo e cuido de mim com carinho. Eu sou disciplinada e faço escolhas positivas. Eu sou consistente e foco no meu bem-estar. Eu estou criando um futuro saudável e feliz para mim. Então, eu trouxe essas 10, né? Claro, vocês podem criar de vocês, que fazem sentido para vocês, estão aí livres para escolher. Aí eu trouxe essas aqui só como exemplo também, e você vai escolher a que faz sentido para você. Se eu fosse escolher aqui, a que mais faz sentido para mim, eu colocaria, eu estou criando um futuro saudável e feliz para mim. Isso é uma verdade sobre mim, tá? Então, você vai pegar a frase que faz sentido para você, e é todo dia, gente. Nós estamos no dia 3, a partir de amanhã, dia 4, todo dia. Você tem que compartilhar, falar essa frase durante o dia, né? Não vai ficar só no começo do dia, que não adianta eu começar o meu dia falando que eu sou disciplinada e faço escolhas positivas, e no resto do dia eu não estou afirmando isso. Eu tenho que afirmar, até minha mente entender. Até ali, ó, repetição, repetição, até a mente entender, tá? Que é trabalhar, a gente vai trabalhar bastante a parte cognitiva. E pra gente finalizar nossa aula, segunda-feira de carnaval, né? Vocês escolheram, tá cuidando de vocês, e eu dou parabéns aqui para vocês, tá? De estarem nessa aula. Vocês não sabem o passo que vocês estão dando, escolhendo estar assistindo uma aula, ao invés de estar fazendo qualquer outra coisa, vocês escolheram estar aqui, tá? Cada decisão que a gente toma, importa. Decidir estar ou não estar na aula, tá trazendo uma consequência, tá? Por isso que a gente tem que criar bastante a autorresponsabilidade, porque se eu decidir não estar na aula, eu escolhi que outra coisa na minha vida hoje está sendo mais importante, entendeu? Então, vamos lá. A verdadeira autoconfiança nasce quando você começa a acreditar no seu potencial, independentemente dos obstáculos, e se permitir crescer a cada desafio. Gente, os desafios não são para nos parar, os desafios são para a gente aprender. Toda situação que passar durante o processo de emagrecimento está te ensinando alguma coisa. Está te ensinando nem que seja desviar daquele lugar que você sabe que vai falhar. Entendeu? Eu compartilhei no grupo ontem que foi a primeira vez que eu ouvi meu pai falar que me apoia de eu não estar comendo mais doce. Sendo que ele era o que mais enfiava doce desde pequenininha. E ele falar que me apoia porque a luta que eu venci foi muito grande. Isso me deixou tão feliz em ter ouvido isso que eu falei, gente, ele reconhece tudo que eu fiz. Entendeu? Mas foi muito desafiador, gente. Vocês não têm ideia de que a questão de eu ter escolhido não consumir mais doce, o quanto foi desafiador no começo. Ainda é, né? Tem pessoas que ainda não entendem. Já foi muito radical. Mas, para mim, isso é uma vitória muito grande, porque eu era viciada em açúcar. Sim. A gente não sabe o que é o açúcar, é a dopamina, né? Eu só queria sentir prazer, prazer, prazer. E afogar minhas dores emocionais no açúcar. Hoje, para mim, levar esse troféu de não como doce há 1 ano e meio já, é uma vitória muito grande. Saber que pessoas que eu amo reconhecem isso, né? E me apoiam, também é muito bom, mas demorou 1 ano e meio para eu ouvir isso do meu pai, tá bom? Então, assim, obrigada, Aline. Não desacreditem em vocês, tá? Cada vez que passar por um desafio, comemorem. Olha, esse foi difícil, quase me levou, mas eu levantei e continuei, entendeu? Porque tem dias que a gente vai passar dias no desafio, tá? Já teve, durante o processo, eu passei a semana toda fora do foco. Fora do foco, assim, não tudo fora do foco, mas assim, comendo alguma coisa fora do planejado naquela semana. E aí, na outra semana, eu me levantava como tipo uma fênix que ressurgia das cinzas. Não, agora eu tô focada. E aí criava um desafio na minha cabeça e começava a fazer esse desafio, entendeu? E é assim até hoje, gente. Até hoje, tem momentos que eu dou uma perdida ali, passo os finais de semana comendo com o meu marido, somente quando quero sair com o meu marido.
E aí, aí chega na segunda-feira, eu volto pro foco e tá tudo certo. E é assim que a gente vai aprendendo a lidar, tá bom? Com cada desafio, tá? Então, meninas, obrigado por terem assistido essa aula.